quantos meses com os quilombolas ali do Vale do Ribeira. 3 meses, né? Uns 3 meses, me acompanha já há alguns anos. Ele está cuidando de uma porta que Deus abriu ali em Bom Jesus dos Perdões, um acampamento que Deus tem colocado em nossas mãos para a missionária. E em outubro ele está indo para a África. Em nome de Jesus, primeiro que nós ali. Nós estamos acertando com o pastor Cirilo. O missionário Eduardo é especialista em rádio e TV. Então ele está indo para Angola implantar a TV Aliança do pastor Cirilo, para a glória do Senhor. Quando nós chegarmos lá, vamos inaugurar a TV para a glória do Senhor. Não esperava isso, estava até testemunhando com ele, né? Não esperava esse mover todo, né? No passado eu estive no Egito e Deus disse, quando eu pisasse no Egito, Deus ia nos dar a África, né? Mas não pensei que era tão rápido assim, né? Nós temos algumas portas abertas na África, Moçambique, Guiné-Bissau, e tenho muito contato com os irmãos da Angola, mas dessa vez Deus impressionou, porque Deus faz além daquilo que pedimos, pensamos, cremos, imaginamos segundo o seu poder. Então, ore pelo missionário Eduardo, que eu estive falando com o pastor Cirilo, né? A questão ele quer que vá amanhã, porque o Eduardo vá amanhã para lá já, falei, amanhã não dá não, né? Mas esteja orando pelo Eduardo, eu vou falar aqui, Eduardo, né? Em nome de Jesus. Eduardo tem vindo de uns momentos assim de muita direção de Deus, né? E o sonho dele, desde quando eu conheço, é África, né? Sempre, quando a primeira entrevista que eu fiz com o missionário Eduardo foi ele falando, Eliseu, eu tenho um desejo de ir para a África, né? Aí Deus, quase já 8 anos, né? 9 anos, e agora o Senhor abriu essa porta, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu quero compartilhar com vocês algo que está em 1 Samuel, capítulo 7, do versículo 12. Eu vou pedir aqui uma água, por gentileza, de água, de algum nome, traga um copinho com água. Vamos aqui. 1 Samuel, sentados mesmo, mas com reverência, atenção à palavra do Senhor. Vamos ler aqui juntos. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Amém? Dia 1º de setembro, nós estaremos indo para o Peru. Até desafiei o Anderson a mandar alguém, né? Falei, irmão, sempre levei equipes para o Peru. Nós vamos inaugurar um trabalho em Pucallpa. Pucallpa, você desce em Lima, toma um avião, desce em Pucallpa e anda 5 horas de barco no meio da selva amazônica. Trabalha com índio chipio. É a única região do Peru que eu ainda não conheço. Conheço todo o Peru, a região. Vai ser um grande privilégio. Eu oro por isso. Se Deus tocar no coração, Eliseu, como é que faz para ir junto? Se quiser ir junto, Deus dá um jeito, faz amado. Tudo bem? Então, falei para o Anderson que ia desafiar vocês, né? Serão 7 cidades visitadas no Peru. Peru tem o Peru da costa, que é o mar. Tem o Peru da montanha, que é o Quechua, cordilheira, frio, e tem o Peru da selva, do Tipios, que é 40 graus. Então você vai sair de um frio de quase 0 graus e vai para 40 graus. Imagina isso, você vai andar nos 3 Perus. São 7 dias, 10 dias de viagem. Orem por isso também. Eu sou louco para levar o Anderson comigo. Comer lá cuy, comer papa, pollo, beber chicha morada, beber muito mate de coca, senão não aguenta 4, 5 mil metros de altitude. Você dá glória a Deus no som peruano. Vamos começar o teclado e aqueles peruanos, então orem, né? Acabando o Peru, o foco nosso é no Peru, tá bom? Então junto, abriram a Bíblia? Estão aí? Vamos ler? Tomou então Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos, e nunca mais vieram ao território de Israel,
porquanto foi a mão do Senhor contra ele todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus habitavam, tomada Israel, foram restituídas, desde Ecrom até Gate, até os territórios delas arrebatou Israel das mãos dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. E julgou Samuel todos os dias da sua vida a Israel. De ano em ano fazia volta, passando por Betel, Gigal, Mispa, e julgava Israel em todos os seus lugares, porém a Ramá, porque sua casa estava ali, onde julgava Israel, e onde edificou um altar ao Senhor. Oremos mais uma vez. Pai, nós te louvamos pela bênção desse dia, que podemos passar esse dia na tua presença, Senhor, um dia tremendo, e queremos encerrá-lo na tua presença, para começarmos mais uma semana diante de ti, Senhor. Nos abençoe, Deus, nos capacite para que tudo que o Senhor tem feito e vai fazer, possamos dar conta e continuidade, Senhor, à obra que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Louvo a ti por esta igreja, por esta liderança, pela vida, Senhor, do pastor Anderson, da Aline, sua família, por tudo que o Senhor está fazendo e vai fazer, porque o Senhor faz além daquilo que pedimos, pensamos, cremos e imaginamos, segundo o teu poder que opera em nós. Muito obrigado, Senhor, pelos desafios que nos colocados. Queremos agora, Senhor, encerrar a última parte desta reunião, ouvindo e meditando na sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Derrota ou vitória, ajuda ou solidão, bênção ou maldição, Ebenezer ou Icabode, o que você quer para hoje, o que você quer para esta semana. Nós vemos aqui fato muito inusitado, que é a questão de saber trabalhar com o fracasso, saber trabalhar com a frustração, saber trabalhar com a derrota. Então aqui nós vamos perceber uma grande lição de Deus, que o contexto hermenêutico dessa palavra, ela começa lá no capítulo 4, que é o fim, o epílogo de alguns princípios que necessitam ser considerados, porque no mundo que vivemos, que é um mundo onde a tirania do urgente nos escraviza, onde precisamos de bênçãos imediatas, onde a tecnologia é muito rápida, e às vezes entender o tempo e os propósitos de Deus não são compatíveis com a nossa realidade. E esse texto, nesse contexto, ele vai nos mostrar exatamente isso: como trabalhar com a derrota, como trabalhar com a solidão, como trabalhar com a maldição, quando a glória do Senhor não é percebida, não é sentida. Então, não sei o contexto da sua vida nesses dias, se você tem vivido dias de derrota ou de vitória, dias de solidão, onde você precisa de uma ajuda, dias de bênção, dia de maldição, ou a glória do Senhor é evidente ou ausente da glória. Ninguém escapa disso. Todos nós aqui temos uma realidade, e quando a igreja, geralmente nós percebemos a graça de Deus na vida de alguns irmãos da igreja, e outros ausentes da graça. Isso é nítido com a igreja. Então o líder, ele tem que discernir, ele tem que entender qual é o tempo de Deus para a igreja, que às vezes o tempo de Deus para a igreja é tempo de quebrantamento, tempo de humilhação, tempo de confessar pecado, tempo mesmo de descer ao monte, de ficar madeira, de vestir roupa de saco. E às vezes esse tempo demora, porque Deus trabalha com épocas, Deus trabalha com tempos, Deus trabalha assim, porque Deus, ele é Kairos, ele é eterno, ele é infinito, mas nós não, nós somos cronometrados, nós temos começo, meio e fim, mas Deus não. Deus, ele está atemporal, Deus está além de tudo isso. Então é muito difícil para a nossa racionalidade entendermos o contexto, e às vezes o contexto de derrota. Às vezes a igreja está vivendo um contexto de avivamento. Avivamento é voltar a viver como Deus quer. Às vezes a igreja está cheia da graça, Deus está salvando, Deus está curando, Deus está passando o Espírito Santo, Deus está dando dons, Deus está enviando. Então, quem está na frente da igreja tem que discernir o tempo daquela igreja. Então a igreja de Monte Alto vem de um tempo, a outra igreja vive outro tempo. É assim, cada igreja ela vive um tempo, e tem que entender isso, porque no calendário de Deus nós estamos terminando, no calendário gregoriano nós estamos em agosto, mas no calendário de Deus nós estamos terminando Pentecoste, primícia, Shavuot, colheita, para entrarmos agora em setembro em Sukkot, que é cobertura, orientação, direção.
Então quem está alinhado profeticamente, quem está orando, quem está discernindo o agir do Espírito Santo, vai perceber o tempo de Deus. Ou nós chamamos de tempo do avivamento pessoal, que Deus quer para a minha vida neste tempo. Que é momento, Senhor, é momento de eu me preparar, de eu me capacitar, de eu estudar, é momento de eu me lançar, é momento de eu ficar quieto. A Bíblia diz que quando nós não sabemos o que fazer, temos que ficar quietos, esperar o sinal sair do amarelo e entrar no verde. Por isso Jesus disse: fiquem em Jerusalém, até que vocês tenham poder, vocês saibam o que fazer. Amém, amados? Eu não sei, foi isso que Deus colocou no meu coração. Eu estava conversando com o Anderson esses dias sobre tudo que Deus está fazendo. Tivemos um momento muito bom de oração, quase 2 horas juntos, oramos, compartilhamos, choramos. E quando Deus estava falando comigo, abrindo o coração, isso me ardia, né? A palavra de 1 Samuel, né? Do 4 ao 7. Então, essa palavra aqui mesmo que eu vou compartilhar, conversar com vocês, nada mais é do que algo ardeu no meu coração, né? A questão da glória de Deus no lugar certo. E quando a glória de Deus não está no lugar certo, é encrenca, irmão. É maldição, é derrota. Quando as coisas de Deus não estão alinhadas com a vontade dEle, é dar murro em ponto de faca, como falamos aí na nossa sociedade. Então, amados, começa um contexto aqui muito difícil para o povo de Israel. Sabemos que em 1 Samuel, Deus aparece como Jeová Sabaote, ou no hebraico, o Senhor dos Exércitos, o Senhor da guerra. Em 1 Samuel, Deus vai se manifestar como aquele que vence, o vencedor de batalhas. Por quê? O povo está saindo da fase do juizado, dos juízes, ok? Josué, que representa a conquista, juízes representa a bagunça. A Bíblia diz que em juízes cada um fazia o que era certo aos seus olhos, e Deus levantava juízes para julgar. E Samuel teve esse ofício tríplice: ele era juiz, sacerdote e rei de Israel, porque governava Israel. E nesse contexto, o que acontece? O povo acostumado à vitória, o povo acostumado a vencer, acontece um fato muito difícil. Pela primeira vez no contexto de conquista, de vitória, no contexto de excelência, o povo começa a perder. Começa a acontecer algo muito ruim, muito difícil para o povo. Então lá no capítulo 4, nós vamos ver isso. Que até aqui o Senhor tinha ajudado o povo. Até aqui o Senhor tinha sustentado o povo. Até aqui o contexto era triunfalista. Era um contexto de vitória. Imagine, era o mesmo contexto nos discípulos de Jesus. Antes de João capítulo 14, quando Jesus disse: eu vou morrer, eu vou embora, agora vocês vão ter que tocar o barco, agora vocês vão ter que liderar, eu estou partindo, não turbe o vosso coração, não fiquem tristes porque eu vou embora. Mas na mente, no subconsciente dos discípulos, havia aquela atmosfera de Jesus estando morto, curando enfermo, o Jesus que era o cara, o Jesus que era o personagem. Agora o líder dos discípulos ia embora. Foi instalado um contexto de muita tristeza, porque isso é fato, isso é um princípio na Bíblia. O crente tem que saber trabalhar nos momentos de derrota e nos momentos de guerra, de batalha. Ninguém escapa disso, amado. E tem uma música que eu gosto de cantar, né? Não sei se vocês conhecem, né? De uma cantora que diz: onde Jesus mora não existe tristeza, não existe dor, só alegria. Onde Jesus mora só conquista. Não é bem assim não, né? Não é bem assim não. Às vezes é com Jesus, mas está difícil. Não é? A Bíblia no seu contexto não mostra isso. Também, por quê? Porque a nossa teologia nesses últimos 10 anos, ela é triunfalista, ela é conquistadora. As músicas, elas nos levantam esse clima triunfalista de vitória. É inconsciente as mensagens que você vai receber, você vai ter, tudo vai dar certo, Deus é contigo, você é vencedor, você é cabeça. Então hoje nós temos uma bomba linguística levando o cristão a ter esse espírito triunfalista. Isso não é ruim, isso não é ruim não, mas muitas vezes a realidade não é essa. Às vezes a realidade ela é anestésica, que você vem para o culto aqui, aí canta, chora, esse clima, vai chegar em casa, você vai inventar seu marido, sua esposa, seu filho, problema, gente com cara feia, amanhã no seu emprego, imagine o seu contexto, né? Porque esse clima da igreja triunfalista nos anestesia.
Isso é legal, isso é bom, porque isso nos dá um gás, mas isso chega uma hora que acaba. Nós vamos ver isso muito forte na vida de Saul, mano. Quando Davi tocava a harpa, o demônio saía e Saul sentia Davi. E hoje muita gente vive assim, dependendo de uma oração, que alguém coloca a mão na cabeça, que alguém te dê uma palavra. Hoje existe inconscientemente no mundo esse contexto. Mas hoje, eu quero vir aqui como profeta de Deus falar que você vai crescer. Amém? Que você vai, amém? Você precisa dar esse arranque. Para quando vier a luta, porque o problema para nós não é a bênção, é quando vem a luta. Porque o diabo ele não perde tempo não, quando ele bate mesmo, ele ataca mesmo, não é? Então nós temos que aproveitar os momentos. Se é momento de triunfalismo, se é momento de avivamento, é o teu momento, você tem que aproveitar isso, porque isso passa, chega uma hora que isso acaba. Por isso que nós vamos ver a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Porque o problema do crente não é na hora da bênção, do anestésico, do triunfalismo, do avivamento. O momento é quando vem a luta. Aí sim, se não for árvore plantada pelo Senhor, monte de Sião, ele não aguenta, ele não suporta a luta. Isso aconteceu aqui no capítulo 4. Deus até aquele momento tinha ajudado o povo, até aquele momento. E acontece algo aqui. Amém? Até aqui Deus tem te ajudado, amém? Até aqui Deus, Ebenezer, até aqui o Senhor te ajudou? Amém. Esse é o contexto aqui. Então veio a palavra do Senhor, veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu a peleja contra os filisteus, se acamparam junto a Ebenezer, e os filisteus acamparam junto a Afec. Dispuseram os filisteus em ordem de batalha, para sair ao encontro de Israel. Travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus, e mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Então o povo do Jeová Sabaote, o povo acostumado a vencer, o povo que é acostumado a conquistar as terras, o povo que já estava tomando conta do mundo no seu contexto oriental, agora perde 4.000 homens. Opa! Foi um acaso. Perdemos aí 4.000 homens de guerra. Beleza, tudo bem. Voltando ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Silo a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. A arca do Senhor simboliza a presença de Deus, é símbolo da presença de Deus. Naquele tempo a arca simbolizava o Espírito Santo, simbolizava a teofania, a manifestação pública de Deus, o Shekinah de Deus, a glória de Deus, tudo que representava a visibilidade de Deus estava expressada na arca. Então vamos trazer a presença de Deus para dentro, que nós vamos vencer. Aí foram novamente. Mandou, pois, trazer de Silo a arca dos exércitos, dos seus exércitos, organizados dos querubins, e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Sucedeu que, vindo a arca da aliança ao arraial, rompeu Israel em grandes brados, ressoou o Senhor. Os filhos filisteus a voz de júbilo disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. E se atemorizaram os filisteus, disseram: os deuses vieram ao arraial. E disseram mais: ai de nós, que tal jamais sucedeu. Ai de nós, quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses? Aos deuses que feriram os egípcios em toda sorte de pragas no deserto. Sede fortes filisteus, portados varonilmente, para que não venhais ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros, portados varonilmente, pelejai. Então pelejaram os filisteus, Israel foi derrotado, cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois caíram de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus, mortos os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias. Pegaram o contexto? Somos o povo de Deus, povo da vitória. Vamos lutar com os filisteus. 4.000 morrem. Foi um acaso. Vamos trazer a arca. Trouxeram a arca, simboliza a presença de Deus. Os sacerdotes fizeram tudo certinho. Os filisteus ficaram com medo, porque quando a arca chegou, o povo começou a glorificar, porque onde Deus está não tem como não se emocionar, amém? Quando a presença de Deus nos motiva racionalmente. Se Deus está presente, começamos o culto com um clima, né? A gente percebeu uma atmosfera, e é assim mesmo. E os filisteus sabiam, porque os egípcios foram derrotados, muitos povos inimigos foram derrotados, que quando Deus descia entre o povo, era encrenca, porque a presença
Deus. Foi assim que Deus falou com Moisés: Moisés, você vai vencer porque eu sou contigo. Gideão, você vai vencer porque eu sou contigo. Não é porque você é bom, não é porque você tem que fazer, porque eu estou contigo, porque a presença de Deus garante a vitória. Amém, igreja? A presença de Deus nos garante a vitória. E o povo inimigo sabia disso. Foram pelejar. Agora a gente vai vencer. Quantos morreram? Numa só paulada, 34 mil morrem. Podemos fazer aquela musiquinha, pam, 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 pam. O que aconteceu? E aí, Deus não era conosco? Deus não mandou ir? E agora? Mas a desgraça maior estava por vir. Ainda não era, imagine um clima de desgraça, igreja. Vocês estão entendendo? Vocês estão aqui? Estão prestando atenção? Amém? Deus está falando com você. Amado, se a presença de Deus não estiver no lugar certo, é encrenca, é derrota, é solidão, é bagunça. Morreram 4 mil, mas o pior estava para acontecer. Os 2 sacerdotes foram mortos, Hofni e Finéias. Eli, quando soube disso, caiu da cadeira, morreu de susto. A mulher, aqui ó, 4:13, quando chegou Eli, estava sentado numa cadeira ao pé do caminho, olhando com quem espera, porque em seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade, dar as novas toda a cidade. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que alvoroço é esse? Então apressou o homem, vindo, e deu a notícia a Eli. Eli de 98 anos, seus olhos tinham cegado, já era velho. Disse o homem Eli: eu sou que saí das fileiras. Aqui ó, deles fugi hoje mesmo. Perguntou Eli: que sucedeu meu filho? Ele respondeu: que trazia as novas. Disse: Israel fugiu diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo. Também os teus 2 filhos, Hofni, foram mortos. A arca de Deus foi levada. A arca que simbolizava a presença de Deus agora estava nas mãos do inimigo. Eli não aguentou. Ao fazer menção da arca, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, quebrou-lhe o pescoço. Olha que desgraça! Quebrou-lhe o pescoço, morreu, porque já era homem velho, pesado, e havia de julgar Israel 40 anos. E o pior estava para acontecer ainda. 34 mil, os 2 sacerdotes mortos. O sacerdote maior morreu, caiu, quebrou o pescoço. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida, próxima ao parto, ouvindo essas novas, da arca de Deus foi tomada, e que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que assistiam: não temas, pois tive um filho. Ele, porém, respondeu, nem fez caso disso. A desgraça era tanta que a mulher deu à luz prematuramente a um menino, amado. De tanto desgosto. Eu não sei se o seu problema é desse tamanho. Eu não sei o que você está vivendo. É isso aqui, amado. É desgraça em cima de desgraça. Pior, ela colocou o nome do menino de Icabode. Que Cabode é glória. Lembra? Icabode não tem mais glória. Acabou a glória. Foi-se a glória de Israel. Isto ela disse, porque a arca de Deus foi tomada, porque a causa de seu sogro, porque a causa da morte do seu sogro, de seu marido, e falou mais: foi-se a glória de Israel, foi tomada a arca da aliança. Eu não sei se o seu problema é isso. Morte, parto prematuro, o sogro morre, ok? Noemi também teve esse contexto, né, lá, mas aqui a coisa é feia. Mas por maior que seja o seu problema, a sua dificuldade, se Deus estiver no lugar certo, tem vitória, tem beleza na sua vida, amém? Porque aqui você lê esse contexto, você fica indignado. Como pode o povo de Deus, o povo do Yahvé Sabaoth, do Senhor dos Exércitos, o povo que só vencia, agora foi instalado caos em número, gênero e grau. A arca do Senhor foi levada para o meio do altar pagão.
A arca, que era símbolo maior de Israel, que simbolizava a glória, a presença de Deus e tudo de bom que tinha Israel, agora foi capturada pelos inimigos e colocaram a arca no centro de idolatria pagão filisteu, do lado do deus Dagon, um deus de toneladas. A arca, imagina, colocou a presença de Deus num lugar que não podia. Colocou-se a presença de Deus num lugar maldito. Colocou-se a presença de Deus num lugar que era vituperado, não podia, era desgraça, era maldição. Que ousadia que o diabo quer. O diabo, amado, ele coloca a nuvem de maldade do lado da nuvem de glória. Você monta uma igreja, vem algo maligno do lado, né? O pessoal monta adoração ao pecado do lado. Eu vivi no Centro de Valores 20 anos, eu via. O diabo colocava parede com parede, coisas pecaminosas, porque Satanás sabe disso. E se você está cheio da glória de Deus, amado, eu vou falar, eu não estou profetizando maldição, mas se você, quanto mais cheio de Deus você fica, mais o diabo vai te perseguir, mais vai vir chumbo grosso. Quanto mais você se consagra, a luta aumenta. Quanto mais você se consagra, a perseguição vem. Mais um fio de cabeça vai perecer. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Você não está sozinho. Quanto mais você quer a glória de Deus, mais o inimigo vai se levantar. Isso é fato, é princípio. Temos que saber lidar com isso. Hoje muitos não sabem. Puxa, quanto mais eu rezo para essa população, é o seguinte, fala. Quanto mais eu me consagro, quero acertar minha vida, quero santificar minha vida, quero colocar minha vida na ordem de Deus, vem problema. Porque você pega. A função do diabo, o diabo não pode frustrar a obra de Deus, só nós. Mas o diabo pode atrasar, dificultar, limitar, mas acabar não, porque os planos de Deus não podem ser frustrados, amém? Mas ele joga fumaça, ele atrapalha, ele tenta atrasar, ele é ladrão da alegria. Então, se tentaram roubar a tua alegria, que o Senhor devolva a alegria nessa noite. Se o inimigo tentar te entristecer, te dificultar, te abater, mas toma posse disso, porque fizeram isso aqui, amado. O Dagon caído, bateu um vento, imagina, uma estátua pesava muito, estava caída. Os filisteus ergueram a arca, colocaram de novo. No outro dia, Dagon estava cabeça cortada. Não, tem muita coincidência. Porque se Deus não estiver, diga comigo, se Deus não estiver no lugar certo, é encrenca. Fala para o seu irmão, se Deus não estiver no lugar certo, é encrenca. Por isso que eu estou encrencado, pode ser. Deus não está no lugar certo. Não pode. Certo no namoro, Deus tem que ter lugar certo no noivado, Deus tem que ter lugar certo no casamento, Deus tem que ter lugar certo no ministério, Deus tem que ter lugar certo na igreja, mano, porque isso nos ensina isso. Deus estava ensinando isso para o povo, eu tenho que estar no lugar certo. É a primeira lição que aprendemos aqui. A arca, não, é a arca do Senhor que está fazendo isso. Vamos tirar a arca daqui, da cidade central. A arca passou por várias cidades filistias ou dos filisteus. Onde a arca passava era praga de hemorroida e praga de rato. Diz tumores, os originais de. Né? Perigoso. Não! Então, será que Deus está me amaldiçoando? Se você tem essa doença. Mas aqui era tumores terríveis. Mas o que Deus está ensinando aqui, amado? Desconforto e não prospera. Praga de rato e tumores nas partes íntimas era desconforto. Se a arca não tiver lugar certo, você nunca vai ficar confortável. Nunca. E rato, quer dizer, o devorador. Onde a arca chegava era praga de tumor e praga, né, de rato. Você está entendendo? Deus está falando com você? Eu quero que você desperte e se enche de temor e fale assim comigo: puxa, Deus tem que estar no lugar certo. Você fala: Deus, eu não quero tomar decisão errada. Senhor, eu não quero fazer nada que venha amaldiçoar a minha vida. Senhor, isso traz um temor terrível. Porque a arca foi levada por várias cidades, você pode ler. E onde a arca chegava era praga de rato e tumores terríveis. Até que fala: não, vamos mandar a arca de volta para Silo, que é o lugar dela.
E esses filisteus eram endemoniados, gente. Povo endemoniado que perseguiu o povo de Israel. Por quê? Pegaram a arca, colocaram em cima de... Olha a audácia desses caras. Porque quem não tem temor, não tem, amado. Quem não tem temor, espragueja, escarnece. Pegaram 2 vacas que acabaram de dar cria, colocaram um carro nela e colocaram a arca em cima. E disseram, vamos soltar a arca. Se as vacas saírem dando coice, quebrando tudo, porque não há arca. Se a arca for para Bet-Semes, que é o lugar dela, é porque é de Deus. E vaca, quem trabalha no roça sabe que quando a vaca está dando de mamar, ela fica muito brava. Colocaram a arca em cima de um carro e soltaram a arca. As vacas foram, a Bíblia diz, mugindo e se direcionando para o lugar onde ela estava, onde a arca precisava estar, onde a presença de Deus podia estar. Amém? E não podia colocar a mão na arca. Se alguém colocasse a mão na arca, se não fosse sacerdote, vocês sabem disso, morria na hora, fulminado. Por quê? Porque a presença de Deus tem que estar no lugar certo. Deus tem que estar no lugar certo nas nossas vidas. Amém, amados? Aí, depois disso, depois desse contexto todo, o que acontece? O que acontece, amado? Samuel retoma a liderança. A arca chegou no lugar certo. Samuel retoma a liderança. E é o texto que eu li. Doxa, no grego, é glória. Doxologia, quando Paulo escreve os finais, lá em capítulo, ó, profundidade das riquezas do conhecimento de Deus, tem lá na sua Bíblia, doxologia, que é a exaltação da glória de Deus. A Bíblia diz que o homem foi criado para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Não é assim que diz o texto? Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória do Senhor. Fomos feitos para a glória do Senhor. Então, nessa noite, não brinque com Deus. Deus me trouxe aqui para falar para você, não brinque, tema. Temer a Deus é saber que Ele está vendo tudo que você está fazendo. Temer a Deus é você ter a consciência de que Ele está observando tudo, não é ter medo. Também é ter medo da mão de Deus, porque o horrendo das coisas é cair na mão de Deus. Filho. Então, Deus dá um recado para você hoje, estou vendo onde você está indo, estou vendo o que você está fazendo, estou vendo aí a sua intenção, isso é temer. O homem que teme a Deus, ele vai pensar 2 vezes antes de fazer qualquer coisa, porque se a presença de Deus não estiver no lugar certo, é encrenca. Se a arca de Deus não estiver no lugar certo, então Deus ele é tolerante, amado, ele tem mais longânimo, mas quando Deus resolve descer, Kairos, quando ele resolve aí amado, tem oração forte, tem jejum, tem oração de profeta, tem oração de bispo, de pastor, tudo isso. Quando Deus fala, vou tratar agora, que eu não estou no lugar certo na vida, aí, amado, é tumor maligno e rato comendo aí o que a gente está produzindo. Então, nessa noite, com muito amor, eu quero falar isso para você. Deus está no lugar certo na tua vida. Você tem colocado Deus entronizado. A visão que Isaías teve, Deus alto, sublime em trono, soberano, adorado pelos querubins, pelos serafins e todos os arcanjos e toda a celestial do bem, dos anjos bons. A visão dele, Senhor, eu sou um homem de impuros lábios. E a visão do povo, Senhor, habito no meio de um povo de impuros lábios. Então, nessa noite, se humilhe debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo oportuno Ele vos exalte, te levante. Por isso tem que rever. Você tem que começar essa semana assim, Senhor, puxa, você está no lugar certo no meu emprego, Senhor. Você está ali mesmo. Se você não está, Deus vai te tirar dali, amado. Deus vai abrir outra porta, não se preocupe. Amém? Amado, como eu sei, quando a alegria do Senhor é a minha força, a alegria do Senhor é a tua força. Quando nós não estamos tendo mais força, tem que sondar o coração. Porque mesmo as lutas, quando Deus está no lugar, Deus está no contexto, amado, nós temos força, nós temos coragem. Quando acaba o ânimo, é porque tem que sondar. E assim na Bíblia inteira. Então, até aqui nos ajudou o Senhor. Outro ensinamento aqui tremendo. Diga assim comigo, 5 palavras.
E as 5 palavras proféticas. Então nós vamos ver aqui 5 palavras proféticas. O que é? Entenda isso. Profecia, mano. Deus deu um para apóstolos, missionários, que é o dedão. Deus deu outro para profetas. A função do profeta é apontar o caminho, assim diz o Senhor, que é o pregador. Deus deu um para evangelistas. O evangelista vai onde ninguém vai. Deus deu uns, para uns os dons. Um desses dons, chama os dons de ministério, para pastores, porque leva o homem a ter uma aliança com Deus. Deus deu um para mestres, que é a restauração dos 5 ministérios de Efésios 4:11. Então o apóstolo, amado, ele é um missionário, ele é um experiente que viveu, ele vai ajudar o profeta, o pregador, ele vai ajudar o evangelista, ele vai ajudar o pastor, ele vai ajudar o mestre a exercer o seu ministério. Trabalha por baixo. Essa é a restauração dos 5 ministérios. A gente vê hoje muita coisa falando, meu Deus, porque o apóstolo é aquele que vai, aquele que ele ajuda, ele é o mais, porque viveu, porque foi marcado. Então a unção, tem uma unção profética. Quando ele diz palavra profética, porque ela vai apontar o caminho. Quando nós temos um louvor profético como esse aqui, porque aquele louvor vai apontar o caminho. Oração profética é aquela que aponta o caminho. Essa é a coqueluche do mundo, coqueluche do avivamento no mundo, a restauração dos 5 ministérios, apoiado por um louvor que aponta o caminho, não um louvor que engrandece ao homem, não um louvor que engrandece a si mesmo, mas uma adoração que engrandece a Deus, e uma intercessão, Senhor, a unção sacerdotal, Senhor, o que o Senhor quer, a carga de oração, porque o Ruach HaKodesh, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então o Espírito sabe que nós não sabemos orar, porque o Espírito, Paulo diz que sonda a mente de Deus e nos revela. Então a oração profética é aquela oração que você fala, Senhor, me dá carga de oração, Senhor, para quem que o Senhor quer que eu ore, Senhor, a oração que aponta o caminho, que nós chamamos de oração inteligente, oração com direção, uma oração que é a carga do Espírito. Então quando nós falamos palavras proféticas, palavras que vão apontar o caminho, e nós vamos ver 5 aqui nesse texto, querido. Amém? Vocês querem saber? Sim. Deixa eu tomar água primeiro aqui. Aleluia. Vou falar. Amém? Nesse contexto que eu li do capítulo 4 até o versículo 7 e 17, existem 5 palavras proféticas. Você sabe qual é a primeira palavra profética que aparece? El Samu, ou Samuel. Diga Samuel. O que significa Samuel? Qual é o significado? Talvez você precise nessa noite de um Samuel. El Samu, Samuel. Samuel, Deus ouviu pelo seu nome. Deus ouviu quando clamou. Deus, Samuel, Samuel. Vocês lembram lá de Samuel? Deus chamava Samuel, Samuel. É ouvir a voz de Deus pelo nome. Opa, essa voz eu conheço. Amém? Talvez a unção profética na sua vida hoje é Samuel. Amém? Eu gosto de falar isso. Se alguém se engravidar nessa noite, coloca o nome de Samuel, se for menino. Isso acontece, hein? Opa, é a primeira. Talvez você precise de um Samuel. Puxa, eu preciso, alguém para falar. Eu preciso ouvir. Fala, Senhor, que eu te escuto. Senhor, eu conheço a tua voz. Então a unção profética de Samuel é essa, Senhor. Maria, opa, Senhor. Sabe os de Jesus lá, em Marcos 1, não quis ouvir a voz dos discípulos dizendo, Jesus, tem muita gente para você orar. Jesus não quis ouvir a voz da multidão pedindo para ele curar. Jesus, a Bíblia diz que ele saiu em alta madrugada e foi para o monte orar porque ele queria ouvir um Samuel, ele queria ouvir a voz de Deus, não queria ver a voz dos discípulos chamando, nem a voz da multidão pedindo milagre. A Bíblia diz que ele tirou porque ele precisava de um Samuel. Talvez você precise ouvir a voz de Deus. Talvez essa unção, eu preciso ouvir mais a Deus. Como é que se ouve a Deus? Púlpito, devocional, música, colocando na mente o que é de Deus. Quantos precisam do Samuel nessa noite aqui? Amém? É a primeira, hein? Tem mais 4 palavras. Amém? A outra palavra que aparece é filisteus. Sabe o que significa profeticamente filisteus? Algo que não te deixa em paz.
pedra no seu sapato, perseguição constante. Então pense agora algo te perseguindo. Talvez profeticamente você está lidando com filisteus, passado, um pecado, um demônio, um parente, um vizinho, alguém no seu trabalho. Então filisteus representa profeticamente para nós perseguição, alguém que não sai do nosso encalço. Talvez você precise nessa noite desse milagre, dessa cura. Talvez você precise ouvir a voz de Deus. Talvez você precisa que Deus tire, que isso te deixe em paz. Eu não consigo pensar no passado, deixa de pensar no passado, eu não consigo parar de pensar nisso, eu não consigo me libertar disso. Olha essa situação, amanhã eu vou ter que enfrentar esse cara, essa situação. Então isso simboliza os filisteus. Amém? Talvez você precise dessa libertação. Você sabe qual é a palavra? Mispa. Aparece aqui: tomou então Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, e chamou de Ebenezer, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Sabe o que significa Mispa? Mispa é o lugar do atalaia. Mispa é o lugar que o intercessor fica. Mispa é o lugar onde que a pessoa entra na brecha. Mispa é o lugar onde você está vigiando, orando. Talvez você precise de ser mispa hoje. Está na brecha da sua família, está na brecha do seu marido, está na brecha do seu patrão, está na brecha da sua igreja, está na brecha do seu pastor. Mispa é o lugar do atalaia, é o lugar do intercessor, do guerreiro que fica pronto. Por isso que Deus colocou uma pedra entre Mispa e Sem e disse: Ebenezer. Amém? Estão entendendo aí o profético de Deus? Samuel, fala comigo, Senhor, eu preciso ouvir tua voz. Senhor, tem um filisteu no meu pé, eu não consigo libertar da situação. 3, Senhor, eu estou na brecha da minha família, eu estou na brecha do meu patrão, estou na brecha, Senhor, eu sou o atalaia, Senhor, eu estou aqui, Senhor. Tem atalaia nesse lugar? Tem atalaia por esse bairro, tem atalaia por essa cidade. Isso simboliza Mispa. Porque você pode ver essas palavras, o que tem a ver comigo? O que tem a ver com a igreja hoje? Essa é a revelação profética. Outra palavra, Sem. Está pegando aí, amado? E eu estou pegando, Eliseu, estou pegando, estou entendendo. Sem, lugar da águia, lugar da honra. Sem, o lugar onde a águia ficava alto, acima da mediocridade, acima do problema, acima da adversidade. Talvez você está se sentindo assim, a águia, olhando por cima, está vendo altaneiramente, está vendo além do natural, está vendo além dos problemas, sabe? Tudo dando errado, mas você está como Josué e Caleb, vendo assim: não, Deus vai nos dar vitória, essa terra é nossa, tem gigante, mas nós vamos vencer, Deus vai salvar meu marido. Sabe quando a pessoa está cheia de fé, está cuspindo fé, o marido está cheio de fé, amém, irmã? Glorifica aí, porque meu marido está cheio de fé, minha esposa está cheia de fé, meu pastor está cheio de fé, ninguém te segura. É a unção de Sem, ele está acima. Aí você olha, meu, cheio de dificuldade, não tem que tirar esse recurso. Como que nós vamos para a África? Como que nós vamos para o Peru? Como nós vamos para a Amazônia? Como que vai alugar? Como que vai fazer? Então quem está na unção de Mispa está olhando por cima, né, como a águia, altaneiramente. Por isso que Deus colocou entre Mispa e Sem. Quer dizer, alguém que está vigiando como uma atalaia, e aquele que está vendo: não, vamos vencer. Essa vitória é nossa, em nome de Jesus. Maior é o que está em nós do que o que está com Ele. O Senhor é conosco até os confins da terra, a todos os dias da vida. Isso é unção de Sem. E a última palavra é a graça, Ebenezer. Não, Senhor, até aqui o Senhor tem me ajudado. A tua graça me basta, o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza, né? O Senhor vai me ajudar, o Senhor me ajudou, o Senhor está comigo, Senhor, eu sou grato pela salvação. 5 palavras proféticas que esse texto nos ensina. Samuel ouve a voz de Deus. Filisteus, tem alguém no meu pé, tem algo me perseguindo. O que mais? Mispa, lugar do atalaia.
Sem o lugar da honra, o lugar da águia, o lugar daquilo que está por cima. E Ebenezer, o Senhor vai me ajudar. O Senhor me ajudou. Amém? Você quer isso para a sua vida? Amém? Você quer começar a semana assim? Porque se Deus não estiver no lugar certo, amado, é problema, é encrenca, vai sofrer. Céu, presença de Deus. Inferno, ausência de Deus. Tanto céu como inferno é presença de Espírito, né? A mitologia colocou o inferno como um caldeirão, né? O diabo com chifre, com garfo. Isso aí é coisa da mitologia. Céu também é aquele lugar bonito, de paz. Mas céu é a presença de Deus. Inferno é a ausência de Deus. Então, amado, se Deus não estiver no lugar certo, é incrível. Então, abra o seu olho nessa noite. Enche o seu coração de temor. Para que essas aplicabilidades, essa revelação dessa noite, possa estar edificando a sua vida. Porque na vida do crente, às vezes, nós temos as derrotas. Você viu aí o contexto de desgraça que foi instalado no Icabode. Quer dizer, não tem glória. Cabode, glória. Doxa, a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, façais tudo para Deus. Se não vai glorificar a Deus, amado, eu brinco lá na igreja. Se não vai glorificar a Deus, chuta que é macumba. Se não vai, se meu namoro vai glorificar a Deus, se não vai chegar uma hora que vai dar problema. Se essa situação, se esse emprego, o que for, te tirar a luz de Deus, tem que rever. Porque se Deus não tiver, lá na frente vai ter problema. Na hora é bom, na hora é gostoso, na hora é legal, mas lá na frente. Aí sabe quem sofre? O pastor. Aí o pessoal vê, está dando tudo errado, né? Está dando tudo errado. Você tem que mapear, sondar o coração, porque se Deus não estiver no lugar certo, é incrível. Amém? Amém? Samuel, Filisteu, Mispa, Sei e Ebenezer. Tenho certeza que não vai esquecer disso tão cedo. Em nome de Jesus. Amém? Curvemos nossas cabeças, façamos um minuto de oração silenciosa. Depois vamos orar. Em nome de Jesus.